Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, né? A 27ª 27ª. live, né? Sobre configurações de taxa de sementes, né? No Seedstar, mais Rocomod, né? A gente sabe aí que tem umas pessoas aí que estão aí tinindo, querendo saber umas respostas aí sobre o Rocomod, né? Eu não vi ele ainda acessar aí não, que é o Acácio, né? Ele tá perguntando a gente sobre umas configurações de controle de sessão aí desde ontem, né? Tá? O Zanetti também fez uma pergunta ontem sobre percentual de sementes. Bem no finalzinho, a gente ainda conseguiu ver a pergunta dele, mas já tinha encerrado Eu acho que a ele também live, né? não chegou ainda. E o Rafael Zanetti ainda não chegou ainda, tá? Pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube. Pessoal do Instagram aí que já está acessando, sejam muito bem-vindos aí aos nossos canais, né? Não deixe de se inscrever nos outros dois canais, né? Que é o LinkedIn e o Facebook, porque a gente sempre está postando informação lá também, tá? Então, eu estou aqui com o Flávio aqui, né? Para a gente poder fazer live nessa sexta-feira aí, né? Sim. Hoje aqui em Brasília o tempo está meio emburrado, meio fechado aí, né? Mas a gente está aí para poder passar mais conhecimento para vocês, tá? Isso aí. Vamos aguardar às 7h30, né, para a gente retornar. Então, acho que bom dia a todos e pessoal do Instagram daqui a pouco, né, a gente vai entrar ao vivo. E bom dia para o pessoal também do Facebook, que a gente já chegou um pouquinho mais cedo, né? Vamos falar um bom dia pro pessoal que já está aí, né? Sim. Olha só, rapaz, não é por nada não, mas eu tenho um caboclo aí, um tal de Wanderson Santos. Rapaz, tem umas 4 lives já que eu estou observando que ele é o primeiro a falar bom dia lá na live. Ele é o primeiro a falar. 7h15, ó. Grande Wanderson, ele é um caboclo muito bom, rapaz, é um caboclo muito bom. Cristiano Brito, Alan Damasceno, a Daniel Batista, ó, a Natália Rezende, Alexandre Barcelar, rapaz do céu, pensa num caboclo bom, menino. O Maurício também, Cristiano, Carolzinha aí, a Carol Vieira, que ficou sem as bolachinhas, que perdeu as bolachas aqui da sala ontem, né? Grande Matheus Guerra, esse Matheus Guerra aí já trabalhou comigo lá em Uberlândia, rapaz, ó. Rapaz, nós foi topar lá em Gurupi, olha pra você ter ideia, como que a vida o mundo é pequeno, né? A gente tem aí, ó, o William Wender, Suzane, João Paulo, João Bosco, o Fábio Garlê, rapaz, ó, hoje a gente tá importante. Fabião tá firme. A gente não pode falar muita bobeira aqui não, que a galera hoje tá de peso aí. Marcos Pereira, ó o Cleiton Portioli aí, ó. Opa, tudo bom? Tá aí, né, guri? João Alves aí, ó. Opa, João Alves, grande João Alves. Segunda-feira, pessoal. Hoje eu vou fazer as vezes dele hoje à noite com a nossa live sobre aplicação de defensivos, né? Mas segunda-feira o João tá aí para poder fazer as lives com vocês, tá? José Alex, Marcelo Alves Martins, Ronaldo Nunes do Santo também é bom, né? O rapaz aí tá presente em todas as lives aí. É um rosto conhecido ali. Rapaz, Meirelles, rapaz. Meu Deus do céu. Agora cheguei a rupiar, cheguei a ficar preocupado aqui, moço. Meirelles Urzedo, rapaz. Esse caboclo aí, a gente tem que tomar cuidado com o que fala aqui, que senão ele vai lá e corrige a gente mesmo. Rapaz, o caboclo entende, moço. Tá? Então, pessoal, a gente está aí se aproximando do início da nossa live, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Instagram aí, o Thiago vai estar nos auxiliando aí, o pessoal que nos mandar alguma mensagem lá, tá? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Vamos nos preparar, né? Tem uma mensagem importante, né, pessoal? Hoje é o último dia, né? Último dia para ganhar os bonés com participação durante as nossas lives, né? Seja durante as nossas lives ou seja via comentário nos vídeos gravados lá no YouTube, né? Ou pelo direct lá do nosso Instagram, tá? Então, tá valendo essas participações aí, tá valendo esses bonés aí para poder estar ganhando até no final do dia, né? Vamos para a live, pessoal? Vamos falar de conhecimento? Então, falando sobre conhecimento aí, pessoal, o que a gente tem? A gente vai ter aí a nossa configuração da nossa taxa de sementes, né? É sequência daquele assunto de ontem. A gente só não começou a falar sobre esse assunto ontem à noite, porque acaba que ia estourar o nosso tempo demais, tá?
Então a gente separou aí em configuração da taxa de semente mais o Row Command, que é o controle de seção, que é o corte de linha, tá? Então o que a gente tem aí, pessoal? Primeira coisa, configuração da taxa de sementes. Eu entro lá no menu da plantadeira, eu tenho esse íconezinho aí, ó. Eu clico nele, o que vai acontecer? Eu entro lá para essa tela, onde eu vou selecionar algumas coisas aí, pessoal. O que a gente tem aí? Eu tenho aí, primeira coisa, o nome da minha cultura. Esse nome, pessoal, é esse nome que eu vou salvar a minha configuração de disco. Por exemplo, se eu posso colocar aí a minha cultura como... Vamos falar aí, não é fazendo propaganda não, pessoal, mas é uma soja que o pessoal planta muito aqui na região, aquela soja desafio. Não quero colocar a soja, eu quero colocar o nome da variedade ali, desafio. Eu coloco o nome desafio aí, como que eu edito isso? Através desse botão aqui, ó. Eu coloco desafio e coloco a minha configuração, vou personalizar essa configuração de disco que eu uso para plantar essa soja, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou fazer o quê? Toda vez que eu selecionar esse nome desafio, ela já vai carregar o meu disco, se eu tiver ajuste de população, se eu tiver que tipo de disco que ela vai selecionar, ela já vai carregar isso. Inclusive, pessoal, as taxas, que a gente vai ver daqui um pouquinho como é que a gente configura, tá? Então, ela puxa tudo isso aí, pessoal. Aí ela puxa taxa, puxa disco, puxa todas essas configurações lá para a minha controladora da taxa variável, tá bom? Então, beleza. Dito isso, a gente já configurou, já colocou o nome, já selecionou qual que é o nome, né? A gente tem aí, tem muitas taxas dessa que eu chego, esses nomes estão em inglês, né? Soybeans, tá como corn lá, que é o milho em inglês, né? Então, eu tenho lá alguns nomes em inglês. Eu posso editar esses nomes, pessoal. Basta eu clicar em cima dele, clicar em editar o nome aí, ó, que eu vou conseguir editar esse nome lá da minha cultura, tá? Na sequência, aqui é o que eu tenho. Usar taxa 1 para todos os motores. Por que eu tenho isso, pessoal? Eu tenho que marcar ele, porque senão eu tenho dois motores lá atrás, né? A minha taxa 1 que eu vou marcar lá é a taxa que eu vou usar a minha taxa lá, que eu vou configurar daqui um pouco. Vocês vão ver lá na tela. Então, eu tenho que marcar isso para mim falar assim, ó, os meus dois lados da plantadeira estão trabalhando com a mesma taxa, tá bom? Então, eu tenho que colocar isso porque a gente tem a tecnologia da Exact Emerge aí, a tela é um pouco, acredito que a tela é um pouco diferente, né, Flávio? Uhum. Onde a gente tem aí, pode colocar uma taxa para cada linha diferente, porque lá, cada linha tem uma controladora específica. Exatamente isso, Eduardo. Né? Então, é um pouco diferente lá na Exact Emerge, né? Então, a gente tem aí, pessoal, na sequência, eu tenho aí o tipo do disco. Se ele é de soja, quer ver, ó? Se ele é de soja, se ele é de girassol, se ele é de milho, né? Então, eu tenho aí a questão do tipo de disco. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Aí onde está selecionado vácuo personalizado, né? Esse vácuo personalizado serve para quê, pessoal? Ele não carrega a especificação do disco, né? Esse vácuo personalizado a gente usa aqui, ó, para ter... lembra lá que a gente falou que a gente tem o disco cego lá, o disco sem furos, né? Que a gente pode comprar e personalizar esse disco de acordo com a nossa demanda. É um exemplo aí que eu vou utilizar o vácuo personalizado, né? Eu seleciono o vácuo personalizado, vou lá, configuro o meu disco. Às vezes eu cheguei lá num disco que eu preciso ter 46 furos. Eu calculei lá e quero ter 46 furos nesse disco. Especifiquei o diâmetro, tudo certinho lá. Estou dando um exemplo esporádico aqui, pessoal. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Furos pelo disco, né? Por disco. Eu vou colocar aí 46. Então, esse número que eu colocar aí vai influenciar diretamente na minha taxa quando eu usar a questão do... Como? Não, aí é porque tá selecionado, né? O Thiago tá chamando a atenção aqui porque tá escrito 36, né? Mas aí eu quero chamar a atenção porque nesse campo aí é que eu vou informar a quantidade de furos que o meu disco tem, tá? Aí eu coloco lá, igual o pessoal gosta de transformar para 72 furos, né? Sim. A gente vai ver aí que a gente não tem 72 furos, disco com 72 furos, né? E só lembrando, o Thiago e os demais, as telas aí são meros prints que foram tirados ali do simulador para o Eduardo fazer o material, né? Isso, para exemplificar. Então, nem sempre o 36 é o correto, ali é só para vocês terem ideia da janela onde vocês vão clicar e mudar a furação do disco, ali a quantidade de furos, caso vocês
estejam usando o disco sem furos, né? Tá. Você furou. Isso, exatamente. A gente tem aí, então, a quantidade de furos, né? Na sequência, pessoal, eu vou voltar lá para selecionar meu disco, né? Deixa eu só voltar aqui, vou abrir aqui para vocês acompanharem melhor a tela aqui. O que eu tenho aqui? Para vocês visualizarem um pouco melhor a nossa apresentação, tá? Então, o que eu voltei? Eu voltei para me selecionar o meu disco, né? Então, selecionei milho, né? Selecionei milho aqui, aí eu vou ter a opção de escolher o modelo do meu disco, né? Olha lá, então tenho lá para milho, eu tenho milho pipoca, aí eu vou ter aí o ProMax 40, né? Vocês podem observar, pessoal, que esse código aí, A52391, ele vai estar em outras culturas também, tá? Ele é uma opção para outras culturas também, tá bom? Então, só prestar atenção na questão do código aí, que vocês vão ver. Ele não vai estar como ProMax 40 milho, né? Mas ele vai estar com o código lá, A52391. E cada peça do disco, ela já carrega esse código, né? Isso. De todos os modelos. É interessante a gente lembrar. Próximo ali ao centro do acoplamento do disco, tá? Selecionando o disco, então a gente tem aí o ajuste de população. Pessoal, para que serve esse ajuste de população, tá? Esse ajuste de população nada mais é que simplesmente uma correção do seu gráfico, tá? Eu quero que caia 13 sementes por metro, lá atrás, lá na plantadeira. Está caindo 13. Ajuste de população, 1. Agora, o que acontece, pessoal? Às vezes, o sistema está falando para mim que está caindo 14, mas eu quero que caia 13. E eu vou contar lá atrás e está caindo 13, tá? Então, eu coloco o ajuste de população aí para meu gráfico me falar o quê? Voltar a cair aí o gráfico para eu colocar, para ele me falar que está caindo 13, né? Inclusive isso, pessoal, conta para documentação, tá? Uhum. Porque isso aí, esses dados aí estão sendo registrados, tá? Aí, a hora que eu for analisar lá no meu analisador de talhões, lá no meu centro de operações, o que acontece? Eu vou estar lá, ó, nessa área aqui, eu plantei 14 sementes por metro. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi 13 sementes por metro, né? Então, esse ajuste de população serve justamente para esse tipo de correção. Geralmente, ele é utilizado em grandes populações, tá bom, pessoal? Em pequenas populações aí, geralmente não tem necessidade. Olha só, a Dina ontem perguntou para mim o que era essa faixa de acionamento alto e baixo, né? Uhum. Lembra lá que a gente colocou as faixas de engrenagem? É aqui onde eu seleciono essa faixa, se ela é alta ou se ela é baixa, né? Lembra lá que isso carrega de acordo com a minha cultura, né? De acordo com o nome da minha cultura. Tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, vai carregar de acordo com o nome que eu coloquei lá em cima. Tá vendo que tá soja? Então, toda vez que eu selecionar esse nome soja, ele vai carregar esse disco, esse tipo de disco, esse disco de semente, vai carregar esse ajuste de população e essa faixa de acionamento, tá? Aí, para a gente, não vai influenciar a questão de ser alto ou baixo, porque a gente usa a mesma configuração de engrenagens lá, tá? A gente está tendo uma pergunta aí do William aí. Deixa eu abrir a nossa câmera aqui. Ó, a pergunta: quando for soja, sempre seleciona o disco, o tipo de disco personalizado e informar a quantidade de furo? Não necessariamente, William. Essa quantidade, esse disco personalizado, esse vácuo personalizado, é só quando você não encontrar o disco da especificação que você estiver montando na sua plantadeira. Eu mesmo já vi aí disco comercializado com 72 furos. Uhum. Tá? Um disco que a gente vai lá e compra com 72 furos. Eu não tenho esse disco lá na minha relação de discos. Tá? Aí, nesse momento, aí eu vou colocar, né? Eu vou colocar vácuo personalizado, 72 furos, tá bom? É somente nesse ponto, que a soja já tem os discos lá. Isso aí, complementando, William, a resposta do Eduardo, os tipos de disco padrão, eles vão estar carregados lá, é só você selecionar. Caso você não encontre ali, seja um disco de um outro fornecedor, que é o que a gente não recomenda, aí sim você pode entrar ou até um disco cego, você pode entrar lá no
na personalização da quantidade de furos, como o Eduardo mostrou. Isso. Mas, no geral, eles vão estar no próprio menu do display ali do monitor. Justamente. Ó, você responde essa para nós, Flávio? Tem uma pergunta boa aqui também, ó. O Acácio está perguntando, como que faz esse ajuste de população? É uma continha simples isso aí, né? Se eu entendi a pergunta dele, vamos lá. Primeiro, Acácio, eu vi que você entrou bem ali na ponta do laço, o Eduardo talvez já estava comentando. A explicação ali da população é bem aquela que ele comentou. Não tirar de 1, a não ser que você queira fazer um ajuste no gráfico, porque ela não vai afetar, mudar para 1.1, 1.2, 0.9, a gente não vai ter mudança da população final da plantadeira. Isso. Então, essa é o que eu entendi da tua pergunta. Se você estiver se referindo aí na pergunta ao quanto a gente vai estar usando de população por metro ou por hectare, dá para a gente estimar e fazer a conta para você. Basicamente, você pega quantos metros lineares você tem num hectare, e aí você obtém nisso que jeito? Se você lembrar lá da conta do Eduardo, sobre a rodinha ejetora, você pega basicamente os 10 mil metros quadrados, divide por 0,45 de espaçamento, ou 0,5, né, meio metro o espaçamento dos carrinhos, você vai ter 22.222 metros lineares, por exemplo, ou 20 mil. Então, a tua população, óbvio que quem define é quem te vendeu o material, né, Eduardo? Seja ele algodão, trigo, soja, milho. Então, se você for usar 250 mil plantas por hectare em 20 mil metros lineares, você vai fazer essa divisão. Então, você vai ter em torno ali de, se não me engano, 12 sementes e alguma coisa por metro, por exemplo. Se a gente quiser uma conta arredondada, também, por exemplo, 400 mil sementes, né, Eduardo? E eu tenho 20 mil metros lineares, eu divido 400 mil por 20 mil, vou cortando aquele tantão de zero, eu vou ter 20 sementes por metro. Então, basicamente, é essa conta. E quando eu quero saber a população final, é só fazer a conta inversa. Isso. Então, se eu sei que eu estou usando, né, que eu estou plantando 20 sementes por metro, e eu tenho 20 mil metros lineares, ou 22.222, se eu multiplicar um por outro, eu tenho a população final de um hectare. Assim. Beleza, Cássio? Cássio, na prática, assim, que eu vi que o pessoal mexe lá, eles colocam lá 0,98, 0,97 lá, ou 1.1, alguma coisa assim. Eu faço na prática, Flávio, uma continha rápida lá, igual eu peguei o celular para fazer aqui, só para passar o valor específico lá, do exemplo que eu dei, né? Eu estou plantando 13 sementes por metro ali atrás. Eu quero 13 sementes por metro, só que o meu display está me mostrando que está jogando 14 sementes por metro, certo? Ele está me mostrando isso. O que eu vou fazer, pessoal? Eu pego físico, a quantidade de sementes físicas e divido pela quantidade que está me mostrando no monitor. Aí eu vou ter o meu fator que eu vou jogar lá para corrigir. Ou seja, a minha população eu vou ter que reduzir ali aproximadamente 7% do que está mostrando na minha população, porque vai ficar um fator de 0,93. Aí eu vou colocar esse 0,93 e o meu display vai cair para mostrar 13 sementes por metro. Se estiver caindo a mais do que está me mostrando, aí eu vou dividir o físico pelo meu que está indicando lá no meu monitor. Aí vai me dar um fator acima de 1. Então vai me corrigir o meu gráfico também, tá? É uma continha prática aí para a gente colocar nessa questão lá do fator, tá? Porque ele aceita o quê? 2 casas depois da vírgula, tá bom, Acácio? Mas é bem prático isso aí. Assim, eu acredito assim, que eu não tenho lembrança de ter que ter usado esse ajuste de população ainda para corrigir alguma população. Para ser sincero, se a gente olhar até na literatura nossa, a gente recomenda em último caso. Sempre porque às vezes você pode estar mascarando um problema que às vezes você poderia ajustar na plantadeira, né? Seja de excesso de população ou falta da população. Justamente. De plantas. É isso que o Flávio falou. Essa questão do ajuste de população é igual eu sempre falo, é por isso que eu nunca usei, assim, eu não tenho lembrança de ter usado, porque sempre essa questão da diferença da população foi sempre ajuste.
ajuste da plantadeira, ou vaca, ou disco, alguma coisa assim que não batia, o próprio cubo, né, Eduardo? Às vezes está muito solto, muito preso. Ajuste da pressão do cubo ali do disco, tá? Então vamos lá para frente, né? Olha só, aqui, ó, responda essa pergunta aí rapidinho do Ronaldo. Qual que é a metragem mais correta para me fazer a contagem de semente no solo? Por pelo menos 5 metros. Pelo menos 5 metros, viu, Ronaldo? Que aí é o que acontece? Eu vou ter ali 5 metros para eu poder fazer uma média mais concisa, tá? Então, pelo menos 5 metros ali para a gente poder fazer essa contagem, tá? Olha só, o Acácio, só para... eu vou te chamar para você assistir o nosso guia da nossa seleção de disco aí. A gente tem lá a nossa live que foi feito sobre a seleção de disco, onde a gente recomendou lá, tem as principais recomendações para o milho, tá? E a pergunta dele tá aberta, Cássio. Depende do que a gente considera bem rápido. Às vezes o bem rápido para você sai fora da nossa recomendação. Justamente. E aí a gente tá sem a informação tua de população, né? Isso. Mas aí se você quiser depois mandar mais informações, aí a gente vê o que é o bem rápido da população e a gente chega numa resposta, acho que mais firme, né? Eu quero mandar um abraço lá pro Netinho. Olha de onde que a gente está tendo live assistindo, ó. Que legal, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muito bem-vindo aí, Netinho. Muito obrigado pela presença, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês aí, tá? Vamos voltar para nossa apresentação aqui, então, né? Voltando aqui. Bora. Então, a gente tem lá nossa faixa alta e baixo, conforme eu dei uma explanada padina ontem, né? Mas é aqui que a gente seleciona, né? Então, a gente volta aqui em exibir taxas e a gente vai ter o quê? A nossa tela, onde eu realmente vou colocar lá qual que é a taxa que eu quero que a minha plantadeira plante, né? Ou semeia, né? Porque o termo técnico seria semeadura, né? Tá bom? Olha só, olha o Zanetti com o livro dele lá da pergunta, tá? Daqui um pouquinho a gente responde aí, viu, Zanetti? Tá achando que é a mesma de ontem que nós tomamos nota aqui. Eu acho que ele só copiou e colou, tá? Tá certo. Mas tá bom, Zanetti, o que vale é ter a dúvida respondida, tá? Então a gente clica aí em taxa de mudança, e eu vou ter aqui em cima, pessoal, lá, ó, tá vendo que eu tenho taxa 1? Só voltando aqui, ó, tá vendo que eu tenho taxa de 1 a 6 aí? Eu não tenho botão para selecionar essa taxa. Por onde que eu vou selecionar? Nesse campo aqui, eu clico aqui e seleciono a taxa de 1 a 6 aí. E eu tenho também que ligar ela. Se eu não ligar, se eu não colocar ela como ligada, pessoal, eu não consigo configurar essa taxa, tá bom? E não consigo utilizá-la, tá? Tá vendo que aqui atrás, ó, eu tenho lá quatro taxas ali que estão, eu tenho 4 taxas que estão desligadas, né? Então, na sequência aqui, então, a gente liga a taxa e a gente consegue configurar. O que eu tenho aqui? Minha taxa alvo, que é o que eu quero que a minha plantadeira distribua lá no solo. Aí eu tenho o quê? Eu vou definir o meu limite alto. Lembra lá do gráfico que a gente falou ontem, que eu tenho o gráfico laranjado, a parte laranjada que está acima do meu limite? O meu limite é esse definido aqui, ó, tanto o alto quanto o baixo. Tá? Então, se eu tenho o gráfico laranja para baixo ou para cima, ele está passando desse limite aqui, tá? Vermelho ele não está plantando, só para a gente poder recapitular a live de ontem, tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Olha só que bacana. Com base na população que eu coloco, eu já tenho aqui o espaçamento médio entre sementes, né? Olha lá, 9,09 centímetros, né? Entre sementes. Com essa população aí de 220 mil sementes por hectare, né? Então, olha que bacana. Aí eu já tenho aí uma própria calculadorinha aí que o sistema até me dá já quantas sementes por metro que eu posso ter, né? Eu pego aí um metro aí, divido por esse 9,09, eu já vou ter quantas sementes eu vou ter por metro, né? Então, aqui eu clico de novo em taxa 1, né, para eu selecionar uma outra taxa, né? Não preciso de eu configurar ela, voltar, eu posso ir configurando todos e na última eu configurar, eu dar um aplicar ali, né? Então, o que eu tenho? Seleciono a taxa 6. Olha lá na descrição, lá, taxa prescrição. Pessoal, a nossa taxa 6 é quando eu quero fazer
a distribuição por mapeamento ali, por prescrição, né? Eu faço a minha prescrição de sementes pelo centro de operações, importo dentro do monitor e vou fazer essa questão da minha configuração aí, onde eu vou selecionar, né? Até a palavra, né? Prescrição vem lá da prescrição médica, né? Aquela receita. Então, para ficar fácil, quando o Eduardo está falando ali de prescrição, é quando nós vamos importar um mapa de taxa variável, taxa fixa de semente, ou, por exemplo, lá no pulverizador, que vocês vão ver semana que vem. Então, prescrição é um mapa que já tem as taxas, ou uma taxa, ou até 6 taxas já pré-definidas para a plantadeira fazer essa variação para a gente. Justamente. Eu também tenho aqui aqui eu tenho um indicador, né, o RX, que é onde que a gente puxa a nossa pastinha RX, né, o indicador da nossa taxa, né, e aqui eu tenho o quê? Quantos por cento que eu quero que ele me avise, né, 10% acima dessa taxa, ou no caso, 10% abaixo dessa taxa, aí eu vou colocar o percentual que eu quero que ele me avise, tá bom? E assim, depois de eu configurado tudo, eu clico em avançar. Tá bom, pessoal? Nessa tela aqui, a gente volta com o seguinte ponto. Eu tenho aqui embaixo a minha taxa que está configurada como RX, né? Ela está mostrando aí. Ela não vai mostrar qual que é a taxa aqui nesse momento. Porque aqui só está selecionado que ele vai buscar o meu mapa de prescrição, tá? Aí a minha taxa vai me mostrar lá naquela tela inicial que a gente vai ver daqui um pouquinho. Agora, vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 taxas selecionadas aqui. O que são essas 3 taxas, pessoal? Lembra do botãozinho de selecionar a taxa aqui? Pessoal, por que a gente tem que selecionar 3 taxas aqui? Isso já é um joguinho prático, tá? Porque se eu colocar somente 2 taxas, o que vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão aqui, automaticamente, sem me mostrar nenhum aviso na tela, ele simplesmente vira a chave e muda para outra taxa que está selecionada lá também. Se eu tiver a terceira taxa, igual eu mostrei lá, pode ser uma outra taxa totalmente diferente. Mas é só para me obrigar, porque quando eu clico no botão, ele vai me abrir uma janela para eu selecionar na tela qual que é a taxa que eu desejo. Ou seja, eu não tenho, eu minimizo aquele risco de ter o erro operacional lá, de estar alterando uma taxa durante o meu plantio. Pensa, você está plantando aí 32.300 sementes aí, muda para 23 mil. Nossa. Rapaz, pensa muita na diferença, né? Sabe? Porque 23 mil, por que eu estou falando 23 mil? Porque são números parecidos ali e a pessoa bate o olho rápido, às vezes acha que é o mesmo número, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão da mudança aí, tá? Então, esse gráfico abaixo aí é onde eu tenho lá os meus avisos, né? Laranjado é acima do meu aviso que tiver, né? Então, voltando aqui, a gente vai falar sobre Roll Command, né? Então, lá dentro de acionamento, pessoal, eu tenho aí, ó, vou selecionar sessões de controle de linha, né? Dentro de sessões de controle de linha, eu tenho essa tela, né? Eu vou mostrar, vai ter lá o meu desenho das minhas sessões lá na minha plantadeira, né? Então, para eu configurar, eu clico aqui novamente e vou selecionar aqui o número de sessões que eu quero na minha plantadeira. A gente já falou disso lá no remapeamento, mas a gente vai falar aqui um pouco mais, né? Eu vou pegar a minha quantidade de linhas e vou ver quantas linhas que eu tenho para me saber quantas sessões que eu preciso, né? Às vezes eu quero de 2 em 2, vamos falar aí, eu quero de 2 em 2 sempre, né? Então, o que eu posso fazer? Vamos dar um exemplo hipotético aí, né? Eu tenho 20 linhas e eu quero colocar de 2 em 2, né? Posso colocar aí 10 sessões, né? Mas a gente vai ver que tem a continha de mudança do motor, tá? Eu já vou passar aqui um pouquinho. Então, a gente tem aí, ó, dá um avançar e a gente vai ter a seção 1 aí. Pessoal, vocês estão vendo aí que tem a linha inicial e a linha final, né? Olha só, quando eu chegar, vamos dar o exemplo da plantadeira 21, 22 com 20 linhas, né? Eu vou ter até a linha décima, a 10ª linha, eu vou ter um motor de acionamento. Então, o que significa? A minha linha 11 está no outro motor de acionamento. Eu não consigo colocar as 2 linhas na mesma seção, tá bom? Então, eu tenho que colocar 9, 10, 11 e 12, tá? Então, eu não consigo aí trabalhar com as linhas 11, as linhas 10 e 11 na mesma seção, porque elas fazem parte de acionamento diferente, tá? Então, eu vou fazer as seções de um lado de 1 a 10 e na outra de 11 até a minha seção, a minha linha 20, tá? Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, aqui, ó, eu quero voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês.
A gente tem um exemplo aí de 2 linhas individuais na ponta. O que a gente recomenda na prática mesmo, a questão da ponta? Deixar as 2 linhas da ponta, pessoal, dupla, porque o que acontece? Dependendo da precisão, se der algum erro de precisão do sinal do GPS, essa linha começar a se aproximar da outra linha que você já está plantada, o controle de seção vai identificar que está havendo sobreposição e pode desligar essa linha, mas na verdade não está havendo sobreposição, é simplesmente o percentual de proximidade da outra linha, e ela pode desligar. Você colocando a linha dupla na ponta, você minimiza esse erro, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, ou que vai acontecer com frequência, ou nem que vai acontecer. Às vezes você planta a vida inteira com a plantadeira desse jeito e nunca desligou a seção, tá? Mas isso aí é o caso. Mas a gente já teve casos de desligar a seção e ficar uma falha do plantio, até porque tá? a plantadeira pode dar uma escorregada, né? Isso. Por mais que o piloto automático tá no trator, a plantadeira dá uma escorregada, então é bem isso. Principalmente terreno inclinado. Com certeza. Época mais úmida, né? Na época que nós estamos plantando, então pode acontecer. Certo. Aí a gente sempre coloca aí qual que é a linha final da nossa sessão, né? E dou um avançar também, e a gente vai fazer isso para todas as sessões do nosso, isso para a gente fazer todas as sessões da nossa plantadeira, tá? Uhum. Visto isso, a gente tem o quê? A gente vai ter a visualização de como ficou essa distribuição, e vou vir aqui, ó, e dou um aceitar. Dei o aceitar, ela vai aparecer essa mensagem na tela, que é para fazer o quê? A hora que eu der o botão continuar, ela vai configurar essas sessões aí, né? Quando eu selecionar, pronto, ela vai aparecer essa imagem. O que significa isso aí, pessoal? Não se desespere, não é que a sua plantadeira parou de funcionar. Ela só está pedindo para você desligar a plantadeira, desligar o trator e ligar de novo. Por quê? Você acabou de fazer uma reprogramação na controladora. É o mesmo procedimento, tá? Porque você está mudando ali como que ela vai entender as suas sessões na plantadeira, tá? Dito isso, pessoal, a gente entra lá de novo e a gente vê como que ficou essas sessões lá, confere se ficou a divisão das sessões tudo certinho, tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha sobre configuração de sementes, da taxa de sementes e row command, né? Então, é muito interessante para vocês acompanharem essas informações, pessoal, porque são dicas rápidas, telas rápidas que ajudam vocês a tá configurando, a tá resolvendo o problema. A gente resolveu o problema aqui essa semana ainda sobre essas configurações de semente aí, porque o pessoal estava com a configuração tava errada, tá? Então, por questões de taxa, essas coisas aí, junto com aquela configuração do SeedStar de ontem, aquela parte de acionamento. A gente, só lembrando, pessoal, não são coisas diferentes. A configuração do SeedStar junto com a configuração da taxa é uma coisa ligada à outra, sim, tá? A gente só separou por conta de tempo mesmo, tá? Vamos para a resposta, vamos para a pergunta do Zanetti? Finalmente, né? Finalmente, vamos desde ontem, né? Na plantadeira taxa variável, qual o percentual de semente que consigo variar com o mesmo modelo de disco? Um exemplo, disco 30 furos, qual o máximo e o mínimo de sementes que eu consigo variar por metro? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Isso é bem variável, tá, Rafael? Depende muito da velocidade. Aí, se você mencionou o disco de 30 furos, nós estamos partindo do pressuposto que você vai, talvez, plantar milho, né? Porque já é um disco recomendado para plantio de milho. Mas eu lembro que o Eduardo, acho que compartilhou com vocês ali uma tabela ou alguns slides que continham algumas informações. Para te responder, a gente pode partir de duas, né? 3, 4. Ele vai atender mais ou menos ali até umas 7, 8 sementes, dependendo da tua velocidade, né? Porque lembra que eu tenho uma relação da minha velocidade de deslocamento do conjunto e o quanto o eixo do dosador gira baseado na minha população de sementes. Isso. Tá, se eu entendi tua pergunta, é mais ou menos isso. Mas, óbvio, cada disco tem uma faixa ótima, né, Eduardo? Isso. Tem uma faixa de distribuição de semente boa e uma regular. Então, se a gente atravessar todas essas faixas entre o regular e o ótimo, talvez a gente consiga sair de uma semente meia, 2, até chegar a 7, 8 nessa condição aí. Isso. Se a gente mudar o disco, 36,
for para o 108, né? Acho que já são discos de soja. Para populações mais altas, esse número vai aumentar. Então a gente vai sair de 6, 7 sementes e vai até 30 com 108, né? Só um exemplo. Tá. Zanetti, ou qualquer pessoa que está assistindo a live aí, entra em contato aqui com o nosso WhatsApp, que a gente vai encaminhar aquela tabela para vocês daquela configuração de faixa ótima dos discos lá para vocês, tá? Onde eu tenho a identificação do disco e tem qual que é a faixa regular, a faixa de ótimo desempenho. Isso aí, Eduardo. E também, às vezes, quem está perguntando ali escreve, nós que estamos aqui, às vezes, temos que fazer uma outra pergunta para tentar entender quando a pergunta é mais aberta. Então, o que o Eduardo está dizendo, às vezes a gente precisa de mais uma, duas informações, a gente chega numa resposta, assim, acho que bala para vocês. Então, não deixem de contatar tanto o 0800 quanto o pessoal do WhatsApp aqui do Centro de Operações, que daí a gente chega na resposta mais bem direta já, né, Eduardo? Justamente. Só voltando aqui, eu vou responder a pergunta do Acácio ontem, pessoal. A gente ficou de responder uma pergunta para ele sobre controle de sessões. Deixa eu voltar numa tela aqui para mostrar para ele onde que a gente faz esse controle das nossas sessões. Acácio, está na tela aí a nossa tela principal do nosso SeedStar, certo? Vocês estão vendo aí na tela o meu mouse, né? Olha só, aqui eu tenho o meu indicador da minha sessão, igual eu mostrei ontem, né? Onde preto ela está desligada manualmente, verde ela está ligada pelo controle de sessões e branco ela está desligada pelo controle de sessões. Então, isso aí é um indicativo de como que a minha sessão está funcionando, tá? A minha linha está funcionando. Agora eu tenho aqui essas duas setas de cá e essas duas setas de cá. O que que acontece, Acácio? Quando você deu o exemplo lá, quando você mandou o áudio aqui para a gente, mandou a pergunta aqui no nosso WhatsApp, perguntando se tinha como salvar duas configurações para que eu tivesse um desligamento da minha sessão, né? Por exemplo, o desligamento da minha sessão, por exemplo, eu tenho uma árvore no meio da minha área, né? E eu quero desviar dela, eu quero só usar 10 linhas. Se eu tenho como configurar deixar lá configurado para eu trabalhar com 10 sessões e depois simplesmente com um botão eu selecionar as minhas 20 sessões de novo. Eu não tenho essa condição de salvar sessões diferentes. O que que eu tenho? A opção de desligar manualmente através das minhas setas aqui, e a hora que eu passar o meu obstáculo, ou eu ligar manualmente, ou eu simplesmente clicar aqui no botão de habilitar todas as minhas sessões. Então, eu não consigo salvar, eu simplesmente consigo desligar manualmente ou pelo controle de sessões. Por exemplo, eu vou passar em cima de um lugar onde que já plantou, ela vai desligar sozinha. Sim. Mas, às vezes, eu estou plantando ali, eu não quero, estou fazendo um plantio de experimento, que o pessoal faz muito, né? E eu quero deixar uma faixa entre duas passadas da plantadeira. Então, ali eu vou lá manualmente e desligo, vamos supor, 4 linhas de plantio. E vou ter uma faixa sem plantio ali, tá? Então, a resposta é essa. A gente consegue controlar sessões manualmente ou via controle via controle de sessão, tá? Mas a gente não consegue salvar essa informação, tá? Pessoal, só lembrando que a gente tem a nossa live de hoje à noite, né? Sobre aplicação de defensivos, né? Eu vou estar aqui com vocês para a gente poder falar, né? Um pouco sobre a aplicação de defensivos. E hoje à noite também a gente tem o danado do boné, que está sempre tão concorrido aí, né? A gente hoje à noite a gente vai informar o ganhador do boné para a gente poder vai acontecer da mesma forma, né? Envia o boné para a pessoa, independente de onde que ela esteja, tá? Vamos, de acordo com as leis de transporte que a gente rege no Brasil, tá? Pessoal, eu agradeço a presença de cada um de vocês, não deixe de se inscrever nos canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. Agradeço a presença do pessoal do Instagram aí, agradeço a presença do pessoal aqui no YouTube, tá? Tenham todos uma excelente sexta-feira. Quem não puder assistir essa live ao vivo, assista ela gravada, tá? E dissemine para a maior parte de pessoas que vocês podem compartilhar, tá? Pessoal, uma ótima sexta e obrigado aí. Tá? Bom trabalho a todos. Pessoal, com conhecimento, o agro não para, tá?
Nos vemos mais à noite, às 19h30, na nossa próxima live. Bom dia a todos.